A origem do café no Brasil encontra-se no século XVIII. As primeiras mudas de café foram plantadas ainda pelos idos de 1720, na província do Pará. A pessoa que teria trazido as primeiras sementes do café para o Brasil foi Francisco de Melo Palheta, após viagem à Guiana Francesa. O café já era consumido desde a antiguidade, quando os habitantes da Etiópia, na África, passaram a conhecer a planta. Depois disso, persas e árabes entraram em contato com esse hábito de consumo, passando o café a ser cultivado em várias partes do mundo. Alguns setores da sociedade europeia possivelmente passaram a beber café depois do século XVII, hábito que se expandiu rapidamente pelo continente. Esse aumento do consumo do café na Europa e depois nos Estados Unidos explica até certo ponto o crescimento da produção do café no Brasil a partir do século XIX. As primeiras grandes lavouras de café surgiram na Baixada Fluminense e no Vale do Rio Paraíba, nas províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. O solo e o clima da região favoreceram a produção do café, que se destinava a atender ao mercado consumidor da Europa e dos Estados Unidos. Os africanos escravizados formaram a força de trabalho para laborarem no cultivo, colheita e benefício do café. O transporte para o porto do Rio de Janeiro, de onde veio inicialmente, era feito no lombo das mulas. A partir de 1837, o café se tornou-se o principal produto de exportação do Brasil Império. Os grandes lucros decorrentes da exportação do café enriqueceram os grandes fazendeiros, os chamados barões do café, e sustentaram financeiramente o Império Brasileiro. Os primeiros lugares no Brasil. As raízes do café no Brasil elas foram plantadas no século XVIII. A partir daí, o café ele foi difundindo rapidamente o litoral brasileiro rumo ao sul até chegar ao Rio de Janeiro. Por volta de 1760, entretanto, a produção comercial para exportação ganhará força no início do século XIX. A produção de café no Brasil ela se expandiu a partir da Baixada Fluminense e do Vale Paraíba, que atravessava a província do Rio de Janeiro e São Paulo. Após a expansão das lavouras para as terras localizadas no chamado Oeste Paulista, após a década de 1860, a situação levou ao fortalecimento do Porto do Santos, que ficou conhecido como principal local de escoamento da produção. Garantiu o acúmulo de capitais de urbanização para o Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e cidades no interior paulista. Fazendeiros do leste paulista. Durante o ciclo do café no Brasil, que ocorreu nos séculos XIX e início do século XX, os fazendeiros do leste paulista também tiveram um papel importante na produção do café, justamente com outros fazendeiros de outras partes de regiões do estado de São Paulo. O leste paulista, assim como outras partes do estado, foi uma área de cultivo que significou muito para o café, e os fazendeiros se desempenharam um papel crucial na economia da época. Os fazendeiros do leste paulista cultivavam café em suas próprias propriedades, aproveitando o solo fértil e o clima propício para cultivar o café. Eles também investiram em tecnologia agrícola e infraestrutura, como estradas e ferrovias, para melhorar o transporte do café para os portos de exportação. A região leste de São Paulo também contava com a disponibilidade de mão de obra, tanto de escravos como de imigrantes, para atender a crescente demanda por trabalhadores nas plantações de café. O sucesso na produção do café trouxe riqueza e poder aos fazendeiros do leste paulista. Por quê? Eles eram conhecidos como barões do café e desempenharam um papel importante na política e na sociedade da época.
Muitas cidades e vilas tinham uma região que tem uma herança arquitetônica, que refletia a riqueza e a influência dos fazendeiros do café, como mansões e edifícios históricos, que testemunhavam o auge do ciclo do café. O ciclo do café foi um período de grande importância na história econômica e social no Brasil. Os fazendeiros do leste paulista foram protagonistas nesse período, contribuindo para o desenvolvimento econômico e expansão do cultivo no café do país. Fazendeiros do oeste paulista. Os fazendeiros do oeste paulista, politicamente, a situação configurava-se fazendo as escolhas diversas das que haviam feito os fazendeiros do Vale Paraíba. A área cafeeira do Vale, que precedeu o oeste paulista, assentava-se no sistema escravista. Quando ocorreu a extinção do tráfico, aqueles fazendeiros que davam sustentação e Estado imperial foram deles se afastando gradualmente. A separação se completa com a abolição em 1888, quando os fazendeiros do Novo Oeste Paulista, após opções políticas e econômicas que fizeram especialmente aprovando a lei dos sexagenários, caminharam pelo apoio e movimento republicano e abandono do trabalho escravo. Por outro lado, perceberam que a alternativa do escravo desapareceria. Era preciso dar uma solução para o problema. A utilização do imigrante responderia à questão, apesar de até o início de 1880 não ter sido suficiente. A entrada de trabalhadores